Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um tempo de pausa para a mentoria. A gente está falando sobre revitalização, transição de igreja, como modelar uma igreja. E hoje eu quero falar que tipo de prédio é o seu. Nós comparamos, a igreja como um edifício, um prédio de 4 andares mais cobertura, falamos sobre escadas e elevadores. Agora eu quero falar sobre a placa que está na frente do seu prédio, ou que tipo de prédio é o seu. Veja, a gente tem várias formas de fazer essa pergunta através de modelos ou estruturas de igreja. E eu quero utilizar uma linguagem que a gente utiliza que pode te ajudar. Ok? Uma igreja sem pequenos grupos ou células, uma igreja com pequenos grupos ou células, uma igreja de pequenos grupos ou células e uma igreja em pequenos grupos ou células. Então eu vou dar um exemplo como eu entendo sobre cada um. Por quê? Porque possivelmente seu prédio, sua igreja é um desses, e possivelmente talvez você esteja num processo de transição entre esse e um outro. Por isso é importante a gente entender a diferença de cada um. Vamos começar com a igreja sem pequenos grupos ou células. Veja, existem igrejas que funcionam por programas, por cultos, por atividades durante a semana. Independente de você concordar ou não, esse é um modelo de igreja e talvez seja o seu modelo de igreja. Talvez você tenha culto domingo, talvez você tenha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e ele funciona de repente bem para várias atividades. Talvez é uma igreja focada no primeiro andar principalmente. Tem várias igrejas que funcionam assim. É uma igreja sem pequenos grupos, sem células, sem estruturas de grupos pequenos. Qual a vantagem? A vantagem de uma igreja sem pequenos grupos. Você tem muitas atividades, uma igreja com muitas atividades, com muitos programas. Você tem uma rodoviária cheia, possivelmente com muito movimento. Talvez no início de uma plantação de igreja isso seja importante. No processo inicial de atividades, de uma igreja crescente, talvez seja importante. Enfim, dependendo do modelo, tem as vantagens. Primeiro andar, a rodoviária está cheia, com muito movimento, sempre pessoas entrando e saindo. E você pode possivelmente lembrar de algumas igrejas nesse sentido. São igrejas com vários programas, com vários eventos, com várias atividades. O foco principal é a pregação, a mensagem, o culto, a ministração ao povo, cura, milagres, palavra de esperança, encorajamento, é pão, peixe, milagre o tempo todo, durante toda a semana. É uma igreja que é farta, talvez, de alimento geral. Quais são as desvantagens de uma igreja sem pequenos grupos ou células? Provavelmente o processo de crescimento de maturidade talvez vai ser mais frágil. Provavelmente o processo de comunhão, de integração das pessoas sentirem igreja talvez seja um pouco mais frágil. Talvez vai exigir de você, que é o líder, o pastor ou os líderes, um maior tempo de visita, de atendimento nas casas, de atendimento na igreja, quanto ao pastoreio, ao atendimento pastoral, então vai requerer talvez de maior sobrecarga dos líderes, dos pastores, mas esse é um modelo de igreja. Um outro modelo de igreja é uma igreja com pequenos grupos ou células. É uma igreja também com muitos programas, com muitas atividades, com muitos ministérios. Era chamada antigamente, ainda hoje, uma igreja de ministérios, uma igreja em ministérios. Uma igreja cuja cultura são os ministérios e a força da igreja são os ministérios, as atividades. Então, não é só uma igreja de cultos, mas é uma igreja que tem muitas atividades ministeriais, muitos eventos. Os ministérios fazem programas e programas e programas e programas. E aí, o pequeno grupo, a célula, é um desses programas. Por exemplo, se eu sou pastor de uma igreja em ministérios, ou uma igreja com pequenos grupos, o que eu vou dizer? Olha, queridos irmãos, estou lá no púlpito no domingo e falo, queridos irmãos, olha, o compromisso mínimo que eu espero dos irmãos da igreja é estarem na celebração no domingo em um dos ministérios da igreja onde vocês desenvolvem seu chamado, seus dons espirituais. Se você quiser participar de um pequeno grupo, ele é um dos ministérios, você participa ou não. Você participa dele ou de um dos outros ministérios da igreja. Esse é o compromisso mínimo que eu espero dos irmãos, celebração e um dos ministérios, seja ele pequeno grupo ou não. Uma igreja com. Vou para outra ponta, uma igreja em células. Uma igreja em células é diferente de uma igreja com pequenos grupos ou com células do que uma igreja também sem células ou sem pequenos grupos. Uma igreja em células é uma igreja onde tudo acontece através de um pequeno grupo ou célula. Toda a vida da igreja, toda a atividade da igreja, o ponto central é a célula. E os ministérios são focados para a célula.
são os ministérios ou focados para a celebração ou os ministérios focados para a célula. Isso é uma igreja em célula. Em célula. O pastor que é de uma igreja em célula vai dizer bem assim: queridos irmãos, um domingo à noite, queridos irmãos e irmãs, olha, o que eu espero de vocês estão chegando a essa igreja, que o nosso compromisso mínimo que eu espero com vocês de atividades eclesiásticas é a celebração e participar de uma célula, da celebração dominical e de uma célula semanal. Ser membro da igreja significa participar de uma celebração e participar de uma célula ou um pequeno grupo semanal. Isso é uma igreja em célula de forma absolutamente resumida. Se você quiser, a gente envia o material para você entender um pouquinho a diferença de cada um deles. Terceiro, ou melhor, quarto tipo de igreja é uma igreja de células ou de pequenos grupos. Não é nem com, não é nem sem, não é nem em. É uma igreja de pequenos grupos ou células. Uma igreja de pequenos grupos ou células tem 3 atividades centrais: celebração, a célula ou pequeno grupo, e o ministério. Nós chamamos uma igreja de 2 asas. A igreja em célula também chama igreja de 2 asas, mas a celebração e a célula, essa igreja de célula, nós chamamos de uma igreja de 2 asas, onde tem de um lado a asa pastoral das células e a asa ministerial, das atividades ministeriais. Tanto os ministérios funcionam como as células. É uma igreja que tem a celebração no domingo, as células ou pequenos grupos durante a semana e os ministérios acontecendo, não só ministérios para a celebração, não só ministérios para a célula, mas ministérios como de missões, ministérios como ministérios voltados para compaixão, ministérios voltados para a área social, ministérios voltados para atividades extras aí, vários tipos de ministérios, além dos ministérios voltados para a célula ou para a celebração, ok? Se eu sou pastor de uma igreja de célula, eu vou falar no domingo à noite, falei, galera, vocês estão chegando aí, sejam bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, esse é o lugar que Deus separou para vocês, coisa linda, e eu quero que vocês saibam que o compromisso mínimo que nós esperamos de você que está chegando nessa igreja é participar de uma celebração semanal, participar de uma célula, um pequeno grupo onde você recebe cuidado, onde você é discipulado, onde você é acompanhado, e participar de um dos ministérios onde você exerce seus dons, seu chamado no corpo de Cristo. Então, uma celebração, uma célula e um ministério minimamente. Além da estrutura de ensino, caso, obviamente, vocês tenham em qualquer modelo de igreja, porque ele é importante para fazer a escada, né, ou o processo de andares. Então, essa é uma diferença entre uma igreja, de forma resumida, de uma igreja sem, de, em e com células. Então, a gente usou a célula ou pequeno grupo como um elemento central para diferenciar o modelo de igreja. Mas o conceito central, na realidade, é o quê? Que tipo de prédio é o seu? Que tipo de igreja é a sua? Dentro dessa diferença que a gente deu, se é sem, se é com, se é de ou se é em. Segunda pergunta é, será que você não pensa que é um tipo e tem comunicado que é um tipo de igreja, mas na realidade é outra? Talvez você pense que é uma igreja com e é uma de. Talvez você pense que é uma igreja em, mas é de. Talvez você está confuso ou confusa quanto que tipo de igreja é a sua. Porque cada igreja tem o seu aspecto, o seu modelo. Qualquer certo e errado, não tem certo e errado. Tem o que é e o que serve para cada tempo que Deus tem para cada estação que Deus tem para nós. Tem um modelo certo e errado. Tem um modelo, a forma de Deus nos fazer caminhar. E às vezes isso muda de tempo em tempo, de ciclo em ciclo. A gente costuma dizer que os ciclos são geralmente em 7 anos. Né? Deus criou, fez a criação em 7 dias. No 7º descansa e renova, 7 anos a terra descansa o 7º ano, se renova, 49, jubileu. Então, geralmente são ciclos de 7 anos, mais ou menos, que a gente entra em mudanças também, às vezes, de estruturas, de modelos de igreja. Então, qual é o modelo real da sua igreja? Talvez você possa acreditar que é um, mas é outro. Terceira pergunta é, será que você está numa transição? Dá uma pausa aí para o cafezinho, pensa. Talvez você esteja numa transição de um modelo para outro. Isso requer muito cuidado, muita atenção. E é importante você saber que tipo de igreja você é hoje, que tipo de igreja Deus está levando para você ser. Isso é essencial. E aí requer muita atenção. Vai ser 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de transição mais intensa, e mais aí 6 meses a 1 ano de um pouco de cá, de um pouco de lá, menos intensa, até que se estabeleça todo o processo.
porque transição não é simples fazer, requer muito cuidado. Por isso, a gente está fazendo algumas pausas aí e a gente está aqui disponível para poder ajudar, como tantos outros pastores e líderes aí nesse país. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.